a graça de Deus sobre o pregador, para que seja anunciado aqui apenas o que é da parte de Deus. Que seja anunciado aqui somente a santa palavra do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Judas. Epístola de Judas. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós vamos ver o que Judas está, pelo Espírito Santo, instruindo a igreja. Ele está instruindo a igreja a que seja compassiva, a ter compaixão de alguns que estão na dúvidas. A igreja, cada um dos irmãos, também tem a responsabilidade de salvar estas pessoas. Não pelos seus esforços, é claro, mas pela apresentação do verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Arrebatando-as do fogo. Ou seja, o que ele está dizendo é: use todos os meios de graça que você tem. Toda a força que Deus te deu para ajudar essas pessoas a saírem do fogo, você precisa usar. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui Judas está mandando agora você entrar em ação. Até então, você observava que Judas estava passando para você a informação de que você precisaria se resguardar. Você precisaria se proteger dos ataques maliciosos daqueles que tentavam corromper, perverter, fragilizar a fé da igreja, a fé dos irmãos. E Judas sempre estava dizendo como estas pessoas, como estes cristãos poderiam se protegerem destas heresias. Agora Judas está dizendo que o cristão ele precisa ir de encontro à heresia. O cristão precisa atacar a heresia, não só se proteger dela, mas combatê-la, atacando-a. É isso que Judas está dizendo. Porém, o primeiro aspecto que Judas usa é em referência aos seus sentimentos. Deus, ele te deu sentimentos, emoções. Para quê? Para você usar para a glória dele. Louvar ao Senhor, amar ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas emoções, com todo o teu sentimento. Isso significa que as tuas emoções são servas e não senhoras. Não são elas que devem te governar, mas você que deve governar elas. É você que diz o que você vai sentir. É você que investe no que você quer sentir. Porém, o que se vê hoje é o inverso. São crentes sendo guiados por suas emoções. Então, eles olham algo que os atrai, que desperta o gatilho dos seus sentidos e dizem: nossa, isso me atraiu. E não param para pensar se isso é pecaminoso, vergonhoso, imoral. Não param para perguntar. Não param para questionar. E simplesmente se deixam levar, porque eu estou sentindo. É algo meu, é de mim mesmo. Você não entende o que eu estou sentindo. Você está sentindo
uma coisa real, porém danosa. Se você um dia sentir vontade de tomar veneno, você vai tomar. Talvez diga, com vontade eu vou. Às vezes não. Muitas pessoas que têm ideação suicida têm vontade de tirar a própria vida, mas tem algum ponto ali que o trava, que o barra, e eles não executam essa vontade. Os sentimentos apontam para que eles façam isso, porém algo faz com que eles recuem e abram mão de suas vontades, de seus desejos. E aí, tudo está sendo voltado em torno dos sentimentos. Os sentimentos governando as pessoas. E as tragédias, as imoralidades, tudo quanto não presta se proliferando no mundo. Porque as pessoas não têm consciência de que elas mandam em suas emoções. E o que Judas está dizendo aqui é, olhe, guie seu sentimento de compaixão, de piedade. Use-o, desperte-o, estimule-o, para que você use seus sentimentos em prol do bem, em prol do socorro, em prol da dúvida, do salvamento das pessoas que estão em dúvida. Compadecei-vos, tenham compaixão, sintam a dor daqueles que estão na dúvida. Agora imagine você. Imagine que você tem um filho e esse filho é completamente insensível e egoísta. E você tem, além dele, outros filhos, crianças menores. E esse filho já tem idade para administrar os teus bens. Você vai viajar, passar alguns anos fora, e você diz, olha filho, administra tudo aí, tem dinheiro à vontade, vocês podem comer bem, vocês podem viver bem, vocês podem ter uma vida de qualidade. Quando eu voltar, eu continuarei cuidando de vocês. Agora imagine esse filho pegando tudo o que você confiou nas mãos dele, usando para benefício próprio, comendo do bom e do melhor, deixando só migalhas para os irmãos menores, e esses irmãos menores padecendo necessidade, ficando desnutrido, e estando à beira da morte por inanição, por desnutrição. O que você faria como pai? Chegou lá e está seu filho, marrudo, taludo, bem alimentado, bem vestido, e você, nossa, fez bom uso do dinheiro, graças a Deus. E quando você entra em casa, estão os meninos em estado precário. O que você faria? Qual seria o seu sentimento em relação a isto? Bem, é isso que você anda fazendo. Este filho egoísta, insensível, pode ser você. Porque Deus, ele tem muitos filhos, dos quais ele chamou para si, e alguns que ele ainda vai chamar, porém, essas pessoas não têm o alimento que deveriam ter. E por que não têm? Porque você só se alimenta. Você vem para a igreja, senta no seu banquinho, se alimenta, sai marrudo da palavra de Deus, mas é só para você. Quando, na verdade, Deus confiou a você para que você distribua entre aqueles que estão necessitando. Mas o resultado disso está sendo uma geração cheia de dúvidas, cheia de incertezas, cheia de angústias, de aflição, de confusão mental. Esse é o tempo das dúvidas. É o século dos sábios de proveta, sábios nascidos no laboratório virtual. Estão sempre conectados, são os arautos do saber remoto. Com um clique eles têm
respostas para tudo. Suas dúvidas são rapidamente sanadas. As incertezas, elas começam a sumirem, porque eles acreditam em tudo que leem, acreditam em tudo que veem. Aqueles seus personagens super-heróis que conseguem atrair a atenção, faz deles pessoas seguras, quando na verdade, por dentro, só há escuridão, dúvidas e insegurança. Eles nem sabem disso, nem percebem o calor que está embaixo dos seus pés, prestes a consumi-los com um fogo eterno. Não conseguem perceber isso. A cada passo que dão, se aproximam um pouco mais do inferno, cheios de certezas, quando na verdade estão carregados de dúvidas. E por que isso? Porque durante muito tempo foi desconstruída a verdade no coração dessas pessoas, para levarem elas a criarem suas próprias verdades sob os escombros da verdade e da palavra de Deus. São crianças, são jovens, adultos, idosos, que estão cheios de certezas pervertidas. Nunca se imaginou que se precisaria convencer as pessoas do básico, de que o branco é branco, o céu é céu, a grama é grama, o homem é homem, a mulher é mulher. Você hoje em dia está precisando, tendo que convencer as pessoas de que o básico é a verdade. Estas certezas pervertidas vieram desses falsos mestres, que estão espalhados por todos os cantos. Antigamente, você tinha esses mestres em alguns momentos da sua vida. Quando você era jovem, criança, você ligava a tela, assistia a algum desenho, depois você tinha que sair, ia brincar, ia fazer suas coisas. Ia para a escola, ia fazer suas coisas. Então você tinha uma pequena influência de falsos mestres ali. Hoje em dia a coisa está muito preocupante. Está vendo aquela tela que você tinha por alguns minutos ou algumas horinhas? Quando passava o que você gostava, porque depois da sua programação eram outras, e aí você deixava para lá e saía. Hoje não. Hoje aquela tela está num bolso de cada um. Segue você para onde você vai. Está com você no banheiro, no quarto, está com você na escola, está com você na igreja. Esta tela te segue para onde você vai. E não tem essa de você dizer, nossa, não tem a programação que eu gosto. Sempre vai ter. E estes mestres alimentarão vocês com as aberrações que eles construíram, que te atrai, que mexe com os teus sentimentos, e por causa dos teus sentimentos você se lança, se joga, porque você não percebe que quem manda nos seus sentimentos é você. Mas você se tornou um escravo dos seus sentimentos. Esses mestres remotos, eles prometem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Já dizia Pedro na sua segunda epístola. Ah, você é escravo da sua tela? Pois bem, a tela te venceu, ela é tua dona. Você é escravo dos teus sentimentos, você age pelo impulso do sentimento, você se guia, não quer questionar se isso honra a Deus ou é uma desonra a Ele. Você é escravo dos seus sentimentos. Você foi vencido por ele. Mas como fazer para ter compaixão? Como fazer para atender o que Judas ordenou? Sede compassivo para com aqueles que estão em dúvida.
Não há tempo, parece, para compaixão mais. Porque se você for olhar para o outro e ter compaixão, você vai precisar ir até ele. Se você tiver que ir até ele, você vai ter que desligar a tela, apagar a tela do seu celular, apagar a tela dos seus desejos, dos seus prazeres, que você vem alimentando durante muitos anos. Então, para que ter compaixão? Vai tirar todo o meu tempo. O que fazer, então, para se ter compaixão? A primeira coisa que você precisa fazer para ter compaixão é se sensibilizar com as trevas dos outros. É você olhar e observar o quanto estas pessoas sofrem. E aí você olha para dentro de si, olha para a necessidade do outro, vê a riqueza que você tem, veja o tesouro que você tem. E a pobreza que está aquele lá que está na dúvida. Faça isso. E aí você vai perceber que essa riqueza que você tem, ela não te pertence. Ela te foi confiada para que você distribua, usufrua, distribuindo. Se você é egoísta, aí você entra para uma situação muito arriscada. Podemos usar como ilustração a vida dos 4 leprosos. Em 2 Reis, diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Para quê? Eles estavam leprosos. O exército sírio estava cercando Israel e eles nem podiam ir para Israel, nem podiam ficar ali, porque iam morrer de fome. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, porque o exército cercou para que não entrasse nenhum mantimento, nenhuma comida, ninguém entrasse com recurso para dentro da cidade. E lá estava o povo passando fome. Vamos, pois, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se o deixarem viver, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. A gente já vai morrer mesmo. Pelo menos a gente tem a esperança de que eles tenham alguma misericórdia de nós. Então vamos lá. O acampamento dos sírios, eles estão cheios de recursos, de alimentos. Pode ser que nos dê umas migalhas. Levantando-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Imagine. Um arraial, uma cidade repleta de comida, tesouros, riquezas, aonde ficou deserta, não tinha ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. É isso que os cristãos de hoje têm feito. Sai recebendo do Senhor, recebe graça, recebe a palavra, recebe tudo o que Deus tem de riqueza para oferecer, e o que faz? Esconde.
Recebi hoje, domingo, mais uma coisa, esconder. Porém, esses leprosos, eles caíram em si. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, de evangelho. E nós nos calamos. Que vergonha. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. E assim eles fizeram. Eles foram e anunciaram à casa do rei aquilo que eles estavam conhecendo, o que eles tinham de riqueza. E foi distribuído entre o povo de Deus, de maneira que eles todos se fartaram. O que fazer para se sensibilizar? Lembre-se, o que você tem não é teu, é para você distribuir com aqueles que estão em dúvida. Pertence a outra pessoa. Você está furtando o que Deus te deu para levar a outra pessoa. E Jesus Cristo, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Cadê esse servo prudente que está alimentando os conservos do Senhor? Onde eles estão? É você. Porque você recebeu do Senhor. Você é servo. Agora, se é fiel e prudente, quem vai dizer é você. Mas você é servo que recebeu do Senhor o sustento para dividir entre os seus conservos. A falta de sensibilidade é que faz o cego. Em Provérbios, você observa o quanto Deus se indigna com aqueles que se fingem. Existia um comercial na minha adolescência que dizia: o pior cego é aquele que não quer enxergar. São assim muitos hoje em dia. Fingem-se de cegos, não acreditam. Tem pessoas rindo aí, acho que é porque eu falei que era há um tempo atrás, né? Esse povo está julgando minha idade. Povo mau. E essas pessoas se fazem de cegas, porque conhecem a responsabilidade que pesa sobre si, porém ignoram. Diz assim Provérbios, o sábio em Provérbios: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. É seu dever, é sua obrigação. Se disseres: não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Você percebe que com Deus não existe desculpinhas. Ah, eu nem sabia. Pode ser até verdade que você nem sabia que alguém precisava da palavra de Deus. Mas você não sabia porque você não investigou, porque você não se preocupou, porque você não foi uma pessoa compassiva. E para ser uma pessoa compassiva, para se compadecer dos que estão em dúvida, você precisa entender isso, que não te pertence o que Deus te deu, mas que tudo que Deus te deu é para o seu deleite e crescimento, salvação daqueles que estão em dúvida. A segunda coisa que você pode fazer para se sensibilizar, para guiar as tuas emoções na direção correta, é se pôr no lugar do outro. É imaginar que você estivesse naquela condição, condenado ao inferno, porque ninguém tem a compaixão de apresentar Jesus Cristo para você, de levar Jesus Cristo para você. Se pondo no lugar dessas pessoas, você sentirá um pouco do que elas estão sentindo. É o que o escritor aos Hebreus diz, que
estes irmãos precisariam fazer? Ele diz: lembrai-vos dos encarcerados. Como? Como é que eu tenho que me lembrar dos que sofrem no cárcere das trevas ou físico? Lembrai-vos dos encarcerados como que presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então lembrem-se deles dessa forma. Foi o que os irmãos em Hebreus fizeram. Isso é reconhecido pelo próprio escritor quando ele diz: porque não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável nos céus. Patrimônio superior e durável. É isso, o patrimônio que está no céu pertence a você, mas não pertence só a você, pertence aos demais eleitos de Deus que ainda estão em dúvida, que ainda estão na ignorância, e você tem esse tesouro a oferecer para eles e não o faz. Você só saberia o quanto isso é covarde e cruel se você estivesse no lugar deles e depois chegasse o dia do juízo final. Você saberia o quanto isso é covarde e cruel. E a terceira coisa que você pode fazer para ficar sensível à dor do outro, para que você conduza os seus sentimentos, é se pondo no lugar dos insensíveis. O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com quem ignora o sofrimento do outro? O que vai acontecer com aqueles que ignoram a dor psicológica e espiritual do outro? O que vai acontecer com aqueles que ignoram que muitos estão sendo dominados pelo diabo, mas não estão nem aí, afinal de contas eles já conhecem a palavra? Olha só o que vai acontecer. O juízo sobre você será sem misericórdia. Não haverá misericórdia. Como diz Tiago na sua epístola, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porém, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sede misericordioso, compassivos. Olhem para aqueles que estão em trevas, que não conhecem uma vírgula do que vocês conhecem a respeito de Deus. A marca do salvo, do que crê, é a misericórdia, é o ser compassivo. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, relatando o caso do bom samaritano. Olha, o próximo dele foi o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, faça igual. Porque se você não fizer, você vai conhecer o lugar dos insensíveis. E neste lugar não há misericórdia. Cristo é grande demais para caber em um coração só. Ele não cabe no teu coração. Por isso que você tem que distribuí-lo entre outros e outros e outros. Como ele mesmo disse, aquele que crê nele, de dentro de si, fluirão rios de água viva. Ninguém para esse rio. E esse rio não cabe só no teu coração. Se você de fato tem Cristo, você vai ser compassivo e levá-lo às pessoas que necessitam, aqueles que estão em dúvida. O que fazer para se sensibilizar? O que fazer para guiar as próprias emoções? Lembre-se que o que você tem não te pertence. É de outra pessoa também. Outra coisa, lembre-se que você precisa se pôr no lugar do outro. E, por fim, lembre-se também que você precisa se pôr no lugar dos insensíveis para ver o final que eles têm. Então, para ter compaixão, você precisa se sensibilizar com as trevas dos outros. E se você não o faz,
não é o teu corpo que está com lepra, como o daqueles 4 homens, mas é o teu coração que está leproso. Que Deus tenha misericórdia da igreja e desperte cada um aqui para ser compassivo com aqueles que estão em dúvida. Deus abençoe a igreja. Meus irmãos, vamos responder a mensagem, abrindo na Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Agora nós vamos ler uma leitura alternada do versículo 18 ao 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor e depois cantar o hino de número 254, para que os irmãos sosseguem em Cristo, façam dele o seu guia, para poderem governar as emoções que parecem sair do controle, como uma tempestade vem sobre o marinheiro. Vamos orar ao nosso Deus, o pessoal, o presbítero Éder, que nos conduza em uma oração. Amém. Então, meus irmãos, vamos cantar ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a maltragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre tão grande
de tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Agora ainda de pé, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, as consolações do Espírito Santo e que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, podem sentar, o culto está encerrado. Só vou dar alguns avisos.